Felipe Neto zoa a Ayu em vídeo e é destruído por canal Tragicômico. A Ayu também respondeu o youtuber e o debate continua dando o que falar. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar mais uma edição do New York Treta, apresentado por Daniel Wilson. Mentira, galera, mentira dele, vai ser apresentado pelo Matheus. Show baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still hurting, no, it's the you should go love yourself. Opa, gente, Matheus Versosa, diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. Antes de começarmos com as notícias de hoje, já quero pedir pra vocês deixarem o seu gostei aqui embaixo, pra ajudar o nosso maravilhoso canal e se inscrever caso ainda não esteja inscrito. Outra coisa que eu gostaria de pedir pra vocês é pra ativarem o sininho. Assim, sempre que sair uma notícia nova, você receberá uma notificação no seu celular. Outra coisa, não se esqueça de seguir eu e o Daniel lá no Instagram. Os links estão sempre aqui embaixo na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo, hein? A Ayu do canal Fala Ayu se envolveu em uma grande polêmica ao expor sua opinião sobre racismo. Basicamente, a youtuber afirmou que os brancos também sofrem racismo. Essa declaração virou motivo de piada e um trecho específico do vídeo dela viralizou nas redes sociais, principalmente no Twitter. Pois bem, o Felipe Neto ficou sabendo disso e não perdeu a oportunidade de zoar a Ayu. Na opinião dele, racismo só acontece contra pessoas negras. Sempre que vejo um branco reclamando de racismo reverso, dizendo que brancos sofrem racismo, me bate uma pena do indivíduo. Pena mesmo. Pena porque a educação falhou, a família falhou. Todo mundo falhou com essa pessoa, que não entendeu nada sobre cultura, sociedade e história. Além disso, o youtuber zoou desse episódio em um vídeo de seu canal. Vamos ver o trecho em que ele zoa pessoas que acreditam que branco sofre racismo. Roda aí. Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu queria dizer que a gente precisa recuperar os ratos, porque os ratos, eles estão nos esgotos. E eles são meus primos, cara. Por que vocês gostam de mim, mas não gostam dos ratinhos? Me diz. Sério mesmo. E além disso, queria dizer uma coisa. Eu sou muito inteligente. Branco sofre racismo. Entendeu? A gente precisa falar sobre isso, tem que lutar. Lutar. Pra acabar com o racismo contra os brancos. Tem muito branco sofrendo. Sofrendo muito. Eles estão aí passando fome, necessidades. E os homens também. Racismo contra os homens. E o movimento feminista não presta. Isso, não presta não. Nada disso presta. O que a gente tem que salvar são os brancos e os homens. Que eles sim são vítimas da sociedade. Tá? Tchau. Não fui eu que falei, tá? Foi esse esquilo aqui que infelizmente sofre de problemas mentais. Eu peço desculpa. É um esquilo que não foi alfabetizado. Ele não entende muito de história, sociologia, cultura, nada. Mas é isso, né? Hoje em dia qualquer um pode ter um canal no YouTube, aí aparece esses esquilos falando bosta. Acho que já deu. Bom, obviamente esse trecho do vídeo dele foi motivado após o trecho que citamos da Ayu. Nós vamos colocar esse trechinho aqui pra quem ainda não viu. Vale lembrar que a própria Ayu já falou sobre ele e afirmou que foi tirado de contexto. Vamos ver. Roda, meu querido. O cara sofreu racismo. Racismo por ser branco. Então, meu querido, talvez assim, há 100 anos atrás, o branco não sofresse racismo, mas hoje, em 2019, tem muito negro que nasce, cresce e vive sem sofrer racismo e tem muito branco que sofre racismo. As coisas mudaram, tá? E os valores estão se invertendo. O negro tá deixando de sofrer racismo aos pouquinhos, né? Eu concordo, a passos de formiga, mas o negro tá deixando de sofrer racismo. Só que vocês estão fazendo com que o branco sofra racismo. E ainda querem que a gente engula que isso não é racismo. Bom, agora vamos ao vídeo que foi feito pelo canal Tragicômico. No vídeo, intitulado como Destruindo Felipe Neto e seu racismo, o youtuber apontou vários motivos pelos quais acredita que o racismo se encaixa tanto para negro quanto para branco e mostrou novas contradições feitas pelo Felipe Neto. Nós separamos um trechinho aqui pra vocês. Roda aí, meu queridão. Eu quero fazer um vídeo especialmente mostrando o tamanho das bobagens que esse cara falou, principalmente por causa da debochada que ele fez depois, né, pra falar, nossa, essas pessoas que dizem que existe racismo contra brancos, né, elas claramente têm problemas mentais, né, elas não entendem nada de história, de sociologia. Quem defende esse absurdo são pessoas que criam um canal no YouTube pra ficar falando bosta. Disse
Felipe Neto. Bom, como eu já disse aqui, eu já mostrei em outros vídeos, né, o Felipe Neto falando sobre coisas que ele não fazia a menor ideia, mostrando pesquisas que ele tinha interpretado assim, com a bunda. Mas vamos lá, vamos tentar levar a sério aqui, porque o assunto é sério, por mais que não pareça, já que tem o Felipe Neto no meio dele. Então, seu Felipe, arauto da sabedoria suprema, o senhor já ouviu falar numa coisa chamada dicionário? É porque assim, você paga de inteligente intelectual e quem discorda de você com certeza é um retardado, né? Tem problemas mentais e só fala bosta. Mas o senhor já ouviu falar num tal de dicionário? Você que lê tantos livros por mês, nossa, o cara todo mês tá lendo um monte de livros, é super culto ele. Eu aconselho você colocar esse livrinho chamado Dicionário na sua leitura do mês que vem, porque daí talvez te impeça de espalhar tanta desinformação para milhões de pessoas que nem você tá fazendo. Vamos fazer isso então, seu Felipe? Vamos começar lendo o dicionário, só pra gente começar assim a discussão, né? O tal do racismo contra branco é uma coisa que só imbecil defende. Será que esse dicionário é muito imbecil? Porque assim, vamos ler o que diz. Começando pelo Dício, que é o maior dicionário online de português que existe. Vamos lá, racismo. Significado de racismo, substantivo masculino, preconceito e discriminação direcionado a quem possui uma raça ou etnia diferente. Geralmente se refere à segregação racial. Raça ou etnia diferente. Precisa me ajudar nisso aqui, Felipe, porque não fala negro ali, né? Então eu não sabia que raça ou etnia diferente era negro, sinônimo de negro, e só negro pode sofrer. Ou que é qualquer grupo racial e étnico menos brancos. Porque não tem, né? Não tem essa distinção assim. É raça e etnia. Até onde eu sei, brancos estão inclusos. Mas talvez esse dicionário aí esteja equivocado, né? Talvez ele não seja tão confiável. Então vamos ver a definição em outro lugar. Vamos ver no Google. O que ele nos apresenta aí, né? Quais são as definições do Google para racismo. Então vamos lá. Racismo, substantivo masculino. Primeira definição. Conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre as etnias. Ok, então esse é o primeiro significado. Ele diz que sim, existe uma hierarquia de raças. E aí eu sei que muita gente defende que de forma hierárquica os brancos não poderiam estar abaixo dos negros, portanto eles não sofreriam racismo. Beleza, essa definição aqui talvez dê pra gente colocar de um jeito que branco não sofre racismo, mas tem mais 3 definições ainda, vamos dar uma olhada. Segunda definição, doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça, considerada pura e superior, de dominar outras. Olha só, então o Google tá provando o ponto de vocês, né? Porque precisa ser uma raça considerada pura ou superior, né? Precisa ser alguém que considera a raça ariana como a raça superior para dominar as outras raças. Então não existe racismo contra branco, porque é sempre o branco subjugando outras raças. É isso que a definição do Google está nos dizendo? Bom, a gente leu 2 definições, mas ainda sobram outras 2. E o que elas dizem? Terceiro, preconceito extremado contra indivíduos pertencentes a uma raça ou etnia diferente, geralmente considerada inferior. Então, preconceito extremado, né? Um ato de preconceito cometido contra uma pessoa de uma raça ou etnia diferente, geralmente considerada inferior. Geralmente significa que nem sempre, correto? Então, nem sempre essa raça precisa ser considerada superior ou inferior. Pode ser simplesmente um preconceito extremado contra uma raça ou etnia. Não necessariamente contra negros, não necessariamente não pode ser cometido contra um branco. Ou você vai me dizer que isso aqui não é um caso de preconceito extremado contra uma raça ou etnia? Crime de ódio. Jovens negros agridem deficiente nos Estados Unidos. Eles amarraram e agrediram um garoto branco que possui problemas mentais. Tem muito branco sofrendo! Além desse trecho onde ele explicou um pouco do significado da palavra racismo, ele também mostrou uma nova contradição do Felipe Neto, onde mais uma vez o Felipe Neto do presente acabou se complicando com o Felipe Neto do passado. Vamos ver, pode rodar, diretor. A opinião do Felipe Neto sobre esse caso, né, além desse deboche que ele fez no vídeo dele, ele também já tinha manifestado por tweets e são maravilhosos. Vamos dar uma olhada nos tweets do Felipe Neto. A partir do momento em que você se posiciona ao lado do opressor, não pode jamais se colocar na posição de oprimido. É simples assim. E eu acho muito bom que ele deu foco para esse jamais. Ele colocou ali, né, em caixa alta, em letras garrafais. Jamais, você não pode jamais colocar na posição de oprimido a partir do momento em que você se posiciona ao lado do opressor. Então vamos lá, o Felipe Neto é um cara muito inteligente, né? Ele já deixou isso claro, ele é muito inteligente, ele é culto. Então eu vou novamente usar o dicionário aqui pra gente ver a definição de jamais.
porque com certeza ele sabia a definição de jamais quando ele escreveu esse tweet. Vamos ver o que significa jamais, para colocar exatamente ali, ó, as palavras do Felipe Neto. Vamos ver. Jamais significa em nenhuma oportunidade ou momento, passado ou futuro. Nunca, sob nenhuma condição, de modo algum. E agora eu quero dar uma olhada num tweet do Felipe Neto de 2012. Porque jamais também contempla aí 2012, beleza? 2012 ainda está dentro do nunca, do nenhuma hipótese, nenhuma possibilidade, jamais. Então 2012 ainda conta. É velho, é antigo? É. Mas jamais ainda abrange tudo isso. Ficou claro? Vocês viram no dicionário? Eu sei que vocês não gostam muito de dicionário, mas assim, pelo menos está lá, vocês viram, né? Felipe Neto disse: mulher que vira a bunda para tirar foto e depois reclama que é tratada como objeto. Por quê? Deixa eu ver se eu entendi então, seu Felipe Neto. Quer dizer que se uma mulher tira uma foto ali onde ela mostra muito a bunda, ela não pode reclamar se for tratada que nem um objeto. Então, se ela for objetificada, ela não pode reclamar. Então, assim, dentro da sua própria cartilha, isso não estaria te colocando numa posição de opressor? Que você está meio que deslegitimando a briga da mulher contra essa opressão do patriarcado que diz que ela não pode tirar uma foto do jeito que ela quiser, mostrando o corpo do jeito que ela quiser e depois ter lá um monte de homem objetificando ela, porque os homens são os opressores, as mulheres são as oprimidas, né? Quer dizer, as mulheres de esquerda, porque se ela tiver de direita aí tudo bem, aí ela realmente merece ser oprimida mesmo. Mas vamos voltar, então isso aqui meio que te colocou numa posição de opressor, né? Você estava contra os oprimidos. Então, você jamais poderia mudar de posição, mudar de lado, você já ficou do lado dos opressores. Então, não sei, isso tá se contradizendo, é uma impressão minha. Tem esse tweet que é muito legal também, o Felipe falou: o movimento feminista está virando algo tão ridículo que já vão pedir para as mulheres só se relacionarem com outras mulheres. Esse aí foi em 2011. Então quer dizer que o Felipe Neto estava contra o feminismo, que são ali as mulheres que lutam contra a opressão. Então, novamente, aí não foi nem só um caso. O Felipe Neto já esteve nesse lado do opressor em outras oportunidades. E sabe o que é mais irônico? O Felipe Neto estava certo quando ele falou esse tweet. Olha só, ele conseguiu prever o futuro, porque de fato existem muitos grupos feministas que não aceitam homens, que são compostos apenas por homossexuais, né? São apenas lésbicas, elas só se relacionam entre si. Existe bastante misandria dentro do movimento feminista, né? Isso é inegável para qualquer um que tenha olhos e que não tenha desligado o cérebro. Então, de fato, olha só, ele estava certo, estava certo. Mas isso não importa, a questão é que ele agora mudou de lado, mas ele não poderia, porque jamais isso deveria ser aceitável. A Yu também respondeu o youtuber em seu Twitter. Ela escreveu basicamente o seguinte: o Felipe Neto dizendo que eu sofro de problemas mentais, que não fui alfabetizada, que não entendo de história, sociologia, cultura, nada. Felipe Neto, não se prova nada ofendendo pessoas, não se ofende pessoas, isso não se faz. Questione ideias, critique atitudes. É esperado que o dono de um dos maiores canais do país e que tem um público voltado para crianças e adolescentes se comporte de forma mais respeitável e dê um bom exemplo. Não vejo como essa atitude pode ser de alguma forma saudável para o seu público. Bom, de qualquer forma, essa foi a treta de hoje, a baguncinha de hoje. Você concorda com qual das afirmações? Racismo só acontece com negros ou brancos também sofrem? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vamos ter um debate saudável. Não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Você é branco e não faz trap. Falou!